No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 26, está escrito assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. É interessante olharmos para esta passagem bíblica. O Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 14, concernente ao momento, ao contexto que Jesus, ele anda por cima do mar. É interessante principalmente quando olhamos para o versículo de número 26 e fazemos uma boa analogia. Primeiro, Jesus está andando sobre o mar. Os discípulos o veem e logo eles sentem medo, eles se assustam e gritam: é um fantasma. Por quê? Segundo os historiadores, essas superstições no meio dos marinheiros sempre existiu. Uma vez que se aparecesse alguma coisa no meio do mar, isto para eles seria uma causa de que o navio, a embarcação, sofreria um grande naufrágio. Observe muito bem que eles aqui se encontram, neste exato momento, em uma saia justa. Uma que eles estão vivenciando uma forte tempestade, que é o contrário deles. Ou seja, essa forte tempestade, se vendo que é o contrário, tudo coopera já para a destruição, para que venha a sofrer um naufrágio, para que a embarcação venha a virar. Este vento sobrevindo ao contrário, automaticamente eles já pensam: poxa, nós precisamos esvaziar a embarcação, ou senão nós vamos sofrer um naufrágio no meio deste mar. Porque, como a Bíblia menciona no versículo número 24, uma vez que o vento era contrário, eles estavam sendo ainda açoitados pelas ondas. Agora imagine você diante desta condição de um marinheiro, né, no meio do mar, sofrendo, no qual o vento é ao contrário, sendo açoitado pelas ondas. E ainda existe esta superstição, eles olham e de longe à vista uma pessoa andando sobre as águas. Logicamente, eles pensaram que, poxa, nós estamos no meio do mar, o vento é ao contrário, a situação não é propícia, nós estamos muito distante da margem e agora acabou para nós. Nós vamos sofrer aqui um naufrágio, nós vamos perecer no meio deste mar, nós vamos acabar no meio deste mar, nós vamos sofrer um naufrágio. E agora estava tudo cooperando já para o naufrágio, porque os ventos eram fortes, porque a tempestade é forte, o vento é ao contrário. Agora ainda nós estamos avistando uma pessoa andando sobre as águas, então acabou para nós. Nós vamos sofrer aqui o naufrágio. Então, quando eles gritam, é um fantasma, eles associam, na verdade, este momento que eles estão vivendo com uma superstição que sempre existiu em meio às nações. É interessante porque o versículo 26 diz que eles gritam, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles sentem medo no momento na qual eles veem Jesus Cristo andando sobre as águas. No versículo 27, Jesus aparece, Jesus se apresenta e diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O versículo de número 28 é muito sugestivo. E eu gosto muito de Pedro. Por que eu gosto de Pedro? Porque há algumas características em Pedro que precisamos realmente analisar. E uma dessas características em Pedro está aqui em uma iluminação oculta no versículo de número 29. Qual característica é esta? Averiguar de onde provém alguma coisa. Averiguar se aquilo é realmente correto, se ele pode realmente acreditar naquilo. Como assim, Josimar? Porque você observa comigo, porque além de querer andar sobre as águas, muito além de duvidar da pessoa de Cristo Jesus,
Ele quer realmente ter certeza que aquele que está andando sobre as águas é a pessoa de Cristo Jesus. Aqui eu aprendo uma lição com Pedro, porque nós não podemos acreditar em qualquer coisa, principalmente que envolva o nome de Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque no tempo de hoje, nós vemos aí várias coisas sendo associadas ao nome de Deus. Por exemplo, esses últimos dias aí, vimos em uma das emissoras da rede de televisão, algumas pessoas que usavam o nome de Deus para pregando uma falsa prosperidade e investimento em algumas ações, certo? Ou seja, as pessoas acreditaram, caíram no golpe. Algumas pessoas investiram mais de 60 mil, mais de 30 mil, caíram no golpe. Ou seja, nos dias de hoje nós estamos vivendo, tudo aquilo que é associado ao nome de Deus, as pessoas acreditam. As pessoas baseiam a sua vida naquilo ali, porque, poxa, é o nome de Deus, é o nome de Jesus que está em jogo, é o nome de Deus. Então eles acreditam. Por exemplo, muitas coisas nos dias de hoje que nós vemos, muitas coisas que são inventadas, algumas coisas que não tem nada a ver, e você percebe que as pessoas seguem à risca aquilo, eles seguem por quê? Porque estão carregando o nome de Deus. Então aprendo uma lição aqui com Pedro, porque nós não podemos exageradamente confiar em tudo aquilo que leva o nome de Deus. Primeiro precisamos averiguar a procedência. Para nós nos dias de hoje, como nós averiguaremos esta procedência? Lendo a Bíblia Sagrada, buscando na Bíblia Sagrada. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu sei que tem gente que está assistindo esse vídeo aqui agora e está entendendo essa iluminação bíblica que o Senhor está falando ao seu coração. Ou seja, nós não podemos acreditar em tudo aquilo que as pessoas dizem. É Deus está falando, Deus está no negócio. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todas as religiões, elas envolvem o nome de Deus. Isso é óbvio. Não importa o Deus que seja, mas envolve o nome de Deus. Então, nós não podemos acreditar em muitas coisas que estão trazendo, principalmente nos dias de hoje. Nós precisamos averiguar a procedência, porque árvore boa produz bom fruto, árvores más produz maus frutos. Poxa, da onde provém isso? Da onde está surgindo isso? E isso nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, vamos averiguar e vamos saber realmente a procedência. Então, o assunto do vídeo deste hoje é aprendermos com Pedro a averiguar mediante aquilo que envolve ao nome de Cristo Jesus para não sermos enganados nesses últimos dias. Muitas pessoas serão enganadas nesses últimos dias por acreditar em muitas coisas que envolvem o nome de Deus e acabar sendo ludibriada pela falácia humana, mas que deixou de percorrer aos caminhos bíblicos. Versículo 29, e ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ou seja, só depois que ele andou sobre as águas que ele foi ver que realmente era Jesus andando sobre as águas. Ou seja, se ele não tem essa prova, se ele não tem essa curiosidade, ele não ia acreditar, com certeza, ele não ia acreditar que aquele ali realmente era Cristo Jesus andando sobre as águas. Amém? Então fique com esta palavra, fique com este aprendizado no versículo de número 29. Compartilhe para os teus amigos, compartilhe para os seus familiares, tá bom? E eu creio que Deus te mostrará um caminho ainda muito mais perfeito, baseado em tua palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.